Boa tarde, meu nome é Clodoaldo Santos Silvério Júnior, sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Lavras. Hoje eu estou vindo aqui para apresentar meu trabalho da disciplina Engenharia 400, Sistemas Térmicos, lecionado pelo professor Adriano Viana Encinas, sobre modelagem de turbina a gás. Então vamos começar. A etapa 1 é escolher a potência líquida que será gerada. Eu escolhi uma potência líquida de uma turbina que tinha uma potência líquida média, que não era nem a maior nem a menor. Mas o que realmente me levou a escolher essa turbina não foi a potência líquida. O que me levou a escolher a turbina a gás SGT A35 GT61 DLI 50 Hz da Siemens foi o seu valor de rendimento de ciclo. O rendimento de ciclo dela é a maior de todas ali listadas, daquele modelo. Mesmo sua potência líquida sendo um pouco menor. E aqui eu trago uma tabela com os valores mais importantes para, posteriormente, a gente fazer os cálculos computacionais no ES, que são os dados do fabricante de potência líquida, rendimento do ciclo, razão de pressão, temperatura de exaustão e vazão máxima de exaustão. E vale ressaltar que essa turbina de 50 Hz, você só conseguirá usar ela em países que têm a mesma frequência na energia. E aqui tem alguns países listados, de azul e marrom são onde é 50 Hz. Aqui eu coloquei uma legenda do que é cada termo da minha tabela. Potência líquida, o rendimento do ciclo, que é a eficiência de primeira lei, razão de pressão, que é a razão da pressão do combustor, P1 e P2, que seria P2 por P1. Temperatura de exaustão, temperatura em que o gás deixa a turbina, que no meu programa está como a variável T4. Vazão máxima de exaustão, que é a quantidade máxima de gás que deixa a turbina por segundo. Agora, nessa etapa 3, a gente vai descrever o combustível. O combustível que eu vou usar na minha turbina é o gás natural. Ele é composto por metano CH4, etano C2H6, propano C2H8, nitrogênio N2 e dióxido de carbono CO2. Na proporção, na fração modular de 93,9%, 4,2%, 0,4%, 1% e 0,5%, totalizando 100% de fração molar. Aqui eu trago a equação química balanceada, onde as variáveis B, C, E e D são os números de mols nos produtos. E X seria calculado o meu excesso de ar, que isso será calculado no nosso programa OES. Aqui eu já trouxe o resultado do excesso de ar, que deu um X de 3,294, que seria 329,4% de ar teórico. Agora vamos falar sobre a nossa modelagem. A gente está trabalhando com um ciclo de Brayton. O que é o ciclo de Brayton? O ciclo de Brayton é um ciclo onde possui um compressor, indicado em 1, uma câmara de combustão, indicado em 2, turbina a gás, indicada em 3, e o ciclo funciona da seguinte maneira. O ar atmosférico entra no compressor, ele é comprimido e expelido para a câmara de combustão. Esse ar é expelido com uma pressão e uma temperatura maior do que ele entrou no compressor. Chegando na câmara de combustão, é injetado gás natural, no nosso caso. Ele recebe energia na forma de uma faísca, onde ele entra em combustão, expande, e essa expansão vai gerar mais energia. Essa energia vai ser transmitida para a nossa turbina a gás, que vai gerar energia e trabalho, e uma parte dessa energia será transmitida para o nosso gerador elétrico, e uma pequena parte
para que o nosso compressor continue trabalhando. Depois disso, depois que os gases da combustão entram na turbina a gás, elas entram com uma temperatura X e saem com uma temperatura para nossa fonte fria, que nesse caso é a atmosfera. Aqui eu trouxe novamente a nossa tabela com os valores do fabricante, que a gente terá que usar para fazer os cálculos de rendimento de ciclo no ES. E trouxe também abaixo algumas variáveis que a gente irá definir, como a temperatura de entrada do ar atmosférico, a pressão que ele vai entrar, a eficiência isotrópica do compressor, a eficiência isotrópica da turbina de expansão, e a temperatura máxima de ciclo, que também é chamada de temperatura de queima. P4, que é a pressão de saída da turbina de exaustão, e aqui seria para falar a composição do nosso combustível, que foi citado na tabela 2. Agora vamos fazer uma análise dos resultados de simulação. Aqui eu trouxe os resultados mais importantes. A gente conferir o rendimento de ciclo que o fabricante diz que nossa turbina tem com o que nosso programa resultou. E olhando aqui nessa tabela, podemos verificar que os resultados deram iguais. Isso quer dizer que é válido o rendimento do fabricante e também que nosso programa está resultando em números condizentes. A tabela abaixo eu trouxe para mostrar as temperaturas, para que vocês vejam que T3, que é a nossa temperatura de queima, é a máxima que teria no ciclo, e que nenhuma temperatura aqui ultrapassou ela. Agora, eu vou abrir o programa ES para mostrar meu código. Aqui está meu código. Aqui começamos com os dados do catálogo, que seria aquela tabela das especificações da Science, nos dando a temperatura de saída da turbina, a vazão da turbina, a razão de pressão e também os dados que a gente teve que adotar para fazer os cálculos, que é a pressão do ar atmosférico, a temperatura do ar atmosférico, como foi citado anteriormente. E também, no meu código, eu escolhi o T3, que é o nosso T de queima, e eu defini ele como 1200,4. Nessa parte do código, nós vamos trabalhar o compressor. No compressor, a gente vai trabalhar a nossa equação de balanço, as entalpias e a vazão do combustível. Depois de fazer tudo isso, nós vamos conseguir achar T2, que é a temperatura em que o gás sai do nosso compressor e vai para a nossa câmara de combustão. Chegando na nossa câmara de combustão, a gente vai fazer o balanço de massa no combustor, achar as entalpias de reagente, produto, pressão parcial. E realizando tudo isso, a gente vai conseguir a energia liberada na reação e a razão ar combustível. E essa energia vai ser a energia que vai ser transferida para a turbina, que posteriormente vai gerar trabalho para mover o gerador elétrico e continuar o funcionamento do nosso compressor. Aqui na turbina, a gente vai achar nosso PCI, para que a gente consiga calcular nossa energia e nossa eficiência de ciclo, que nossa eficiência de ciclo é o trabalho líquido dividido por essa energia. Eu vou rodar o meu código. Em amarelo está a nossa eficiência de ciclo, que do fabricante é 39,3% e o nosso bateu com o dele. E aqui a tabela que eu mostrei no slide, da temperatura, nossa temperatura de queima, nenhuma excede ela.
E essa foi a minha apresentação sobre a minha turbina a gás. Muito obrigado pela atenção.